Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Juízes, no capítulo 3, no versículo 12. Juízes 3, a partir do 12. Amém? Então vamos. Porém, irmão, nós vamos ler do 12 até o 26, tá bom? Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, o rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios de comprimento de um covado, e cingiu por debaixo das suas vestes a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gigal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: cala-te. E todos que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre a sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu ao pátio e fechou as portas da sala e as trancou. E saindo, eles vieram, os servos do rei, e viram, e eis que as portas da sala estavam fechadas. E disseram: sem dúvida, está cobrindo os seus pés na recâmara da sala de verão. E esperando até se alarmarem, eis que não abriram as portas da sala. Então tomaram a chave, abriram, e eis que ali o seu senhor estendido, morto em terra. E Eude escapou entre eles, porque demoraram. Porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. Até aqui, irmãos. Amém. Aqui eu estou lendo só para que vocês entendam. Quando o Senhor falou comigo através dessa palavra, e durante a semana, aliás, quando o pastor falou que eu iria entregar, Deus já tinha me colocou 2 palavras ao coração, mas até hoje ainda, antes de chegar aqui, eu ainda estava pensando: Deus, é isso mesmo? É isso mesmo? Glória! Porque uma coisa que Deus tem me ensinado, irmãos, é o seguinte: a palavra de Deus, ela é a resposta da nossa oração. Então, a gente não tem como ler a palavra de Deus, não entender, que é que eu escuto muita gente falando: nossa, mas eu não gosto de ler a Bíblia porque me dá sono, eu não gosto de ler a Bíblia porque eu não entendo, as palavras são difíceis. E a gente só não é enganado, irmãos, quando você lê a palavra de Deus e ela fala com você. Então, aqui eu vou falar um pouco da história, do que aconteceu, até porque é longa, e as mensagens que Deus trouxe para mim através disso. Mas quando a gente tem que pegar esse hábito, se você não está entendendo, seja 2 ou 3 trechos, porque a Bíblia é cheia, gente, de pérolas. Amém. Também deu uma explicação sobre esse. Tá. É uma boa sugestão, Então,
Por que eu li tudo? Para vocês entenderem o contexto. Outra coisa, irmãos, o dia que Deus falou comigo nessa palavra, eu estava lendo a história de Débora, porque as palmeiras, o lugar onde aconteceu isso, foi onde teve Débora, que foi a juíza, aqui estava à frente. E ali Deus estava falando e eu estava muito concentrada. Mas antes, o Senhor colocou isso aqui, colocou esse trecho. A primeira coisa, quando começa assim, Deus levantou um libertador. Nesse momento aqui em Juízes, irmãos, o povo pecava e clamava ao Senhor. Eles se desviavam totalmente e depois a primeira mensagem que Deus me deu foi aqui, irmãos, o pecado, o afastar a gente de Deus traz sofrimento para você. Quando Deus fala assim para você, não faz isso, não faz aquilo, isso não é bom, não é só porque Ele quer te proibir, é porque isso vai te trazer uma tristeza. A gente que conhece ao Senhor, que tem intimidade, que tem vida de oração, você não vai conseguir ficar em pecado muito tempo. Isso vai te incomodando. Não precisa pastor, amigo, ninguém chegar em você. Amém. Então, aqui nesse contexto, o povo fazia muito isso. Eles sofriam por causa do pecado, aí eles oravam. E o Deus é o mesmo, gente. Deus não vira as costas para quem ora, gente. Não vira. Quando você volta para o Senhor, confessa os seus pecados, o Senhor vai dar um escape. O Senhor vai dar um direcionamento. O próprio Deus vai vir falando com você. Aqui, uma coisa que me chamou a atenção, porque quando Eude entra para salvar o povo, eles estavam, gente, há 18 anos. 18 anos de presos, sofrendo. Mas quando a gente vai ver lá o final da história, depois que Deus levanta Eude, eles tiveram 80 anos, se eu não me engano. Foi, pastor Valério, 80 anos de paz. De paz. Então, assim, o tempo do pecado foi a primeira coisa, o tempo de sofrimento. Primeiro que ele não é, gente, a primeira coisa que a gente precisa colocar no coração. Ele não é determinante. Não, você está passando, você não vai ficar o tempo inteiro. Não vai, é em nome de Jesus. Então, se você se ajoelha e pede, creia, o Senhor vai mandar sim a libertação. Porque libertação é nos ver livres de pecado. Livre do que tem impedido a gente de conquistar o que a gente tem pedido, o que a gente merece. Ou muitas vezes do que a gente fala assim, olha, a Bíblia fala que o bem que eu quero eu não consigo fazer, o mal que eu não quero eu vou lá e faço. O orar vai libertando a gente desse tipo de comportamento. Aí, continuando, quando a segunda coisa que Deus fala, ele fala sobre Eude. Ele para mim, me chamou muita atenção porque ele coloca as características. Ele fala da onde ele veio, que era um homem, ele fala da tribo, de onde Deus levantou. Por que Deus cita isso na Bíblia, gente? Porque a sua origem importa. Da onde a gente veio, da onde veio a sua família, a pessoa que formou as suas raízes, isso é importante para Deus. Quando Deus levanta uma pessoa para te ajudar, geralmente ela tem uma afinidade com você. Ela consegue te entender. E todas as pessoas, todas as vezes que Deus quer falar de um libertador, Ele fala de onde Ele tirou. Que possamos, gente, olhar para isso e saber que às vezes vai ser você que Deus está levantando como libertador na sua casa. Às vezes é você que vai ser a coluna. É você que Deus está chamando. Para de sair do alvo. Para de errar o alvo. Porque isso aí só vai atrapalhar o que Deus tem para a tua vida. Foi 18 anos que eles ficaram ali. E tem outros momentos onde Deus vai levantar libertador para estar junto com você. Então busca. A gente não precisa estar em altar, gente, ou atrás de um e de outro, porque o próprio Senhor chega até você. As pessoas que é para te ensinar. Ele vai estar próximo de onde você está. E aí a Bíblia fala
a Bíblia descreve ele como um homem canhoto. Quando o Senhor falou ao meu coração, eu falei assim, por que Deus aqui tem muitos detalhes de característica física da pessoa também? E aí Deus falou muito claro. Sabe por que Deus descreveu aqui que o libertador era canhoto? Porque lá na frente, ele usa isso, a característica dele de canhoto, como um diferencial para poder ganhar aquele rei. O fato dele ser canhoto, fez com que o rei não esperasse. Ele guardou, gente, a Bíblia descreve aqui, que ele fez a espada e guardou na coxa direita, porque a mão direita, a parte direita é o normal, é o que a gente espera de todo mundo. Mas o direito para ele não era o normal. O normal de todo mundo, de repente, não vai ser o seu. Não vai ser o seu. O que está aos olhos de todo mundo não vai ser. O defeito, o ser canhoto de Eude foi o que Deus levantou. O que Deus estava falando aqui pra gente. Você já tem a característica que você precisa para vencer essa guerra. Para se libertar, ela já foi entregue. Você já nasceu, na sua origem, ela já foi entregue, gente. Deus falou claro comigo. Ele nasceu canhoto, a gente nasce canhoto, a criança começa e vem das suas origens. Então para de ficar se prostrando e falando, Deus manda, Deus manda. A gente ajoelhou, creia. Gente, ontem tinha eu mandei até a fotinha. Foi tão incrível o nosso evento que quem tirou aquela foto não foi eu, foi uma das meninas que estavam lá. E ela colocou as nossas 3 pastoras como mulheres de fé. As 3 que estão aqui, a Neirani, a pastora Aureni. Gente, a fé nos leva a momentos sobrenaturais. Mas se você buscar o momento certo, a hora certa, isso você está indo no seu racional. Deus não trabalha assim, irmãos. Deus não trabalha assim. Outra coisa que a Bíblia fala, que o que Eude fez? Quando ele vai, Deus levantou ele, chamou, tirou da origem, ele usou a característica física dele, que era o fato dele ser canhoto. Quando ele chega lá, Deus fala outra característica. O inimigo, o rei que estava oprimindo o povo de Israel, era gordo. Eu falei, por que Deus falou isso? Sabe por quê? O que tem te destruído não é maior do que você. Não é maior do que você. Gente, para de dar poder para o pecado ou para Satanás. Isso é coisa de gente que é cego, assim, que ainda não foi liberta em nome de Jesus. A nossa força não vem do nosso braço, é o Senhor quem abre o sobrenatural sobre a nossa vida. Mas não existe. Quando Eude olha, Eude foi tão estratégico que ele foi olhando tudo que tinha lá, tudo que aprisionava eles, mas todas as fraquezas daquele rei. A primeira que ele viu é que ele era gordo. Ou seja, ele não ia ter força para lutar com ele. Ele não ia ter força física para lutar com ele. Então, marcha, irmãos, marcha. Eu falo que Deus sempre me chama para isso, porque é uma característica que Deus trabalha através de mim, trabalha em mim, trabalha através de mim. Porque quando eu falo, irmãos, eu vou. Se Deus falar marcha, eu marcho. Não tenho receio, não tenho medo do gordo, do pesado. E aí, outra coisa que a Bíblia continua descrevendo aqui pra gente, né? Que quando ele chega lá, o que Eude percebe naquele rei? Que ele era um rei vaidoso. Sabe por que Eude sabe isso, irmãos? Porque ele já convivia com aquele rei há 18 anos. Ele já ia entregar os impostos, as coisas que eram recolhidas do povo há 18 anos. Então, ele já estava naquela escravidão, tinha muito tempo. Quando Deus chamou ele
a visão caiu. Gente, é isso que Deus está falando para a gente. Você sabe como destruir o seu Eglon, o seu gordo. O seu rei que está te oprimindo. Procura nos detalhes o que é de fraqueza que você vai ter que jogar por terra. Você já sabe, não vai vir uma libertação ou uma visão para te mostrar em qual caminho, não. Você já convive com isso há algum tempo. É hora de dar um basta. É hora de viver liberdade, irmãos. Aí, ele sabia que o rei era muito vaidoso. Então, o que ele chega e fala? Uma Bíblia outra que eu tenho de estudo, ela explica assim, que a sala do rei era uma sala onde ele separava para ele ficar sozinho, mas ele tinha muitos empregados. E a minha também, como era uma Bíblia de estudo, explica que esse rei era um rei... A minha Bíblia fala que ele chegava a ser um rei fedido, né, pastor Valério? Assim, que a minha Bíblia explicou isso, que eles demoram a perceber porque ele tinha esses costumes de vaidade. E Eude se aproveitou disso. Ele observou por onde ele ia poder sair. Depois de tudo que ele tinha planejado para fazer, ele planejou antes de ir para ali. Ele foi observando cada detalhe. E aí ele chega no ouvido do rei e fala assim, Deus mandou um segredo para você. Gente, imagina a cena. E é essa a mensagem que Deus entregou para a gente. Deus está mandando. Não brinca com as coisas de Satanás. Não tenha medo, não pensa que ele é teu amigo, porque não é. Não acha que o que tem te aprisionado vai fazer falta para você, porque não vai. É tempo de tirar o punhal, usar o que você já tem e acabar com isso de vez. É momento de viver a liberdade em Cristo Jesus. O que Deus mostrou para aquele libertador ali é que ele não tinha, a mensagem era essa. E o rei que estava oprimindo o povo, que era uma pessoa orgulhosa, era uma pessoa vaidosa. Gente, não se deixa levar por gente assim não. Elas muitas vezes enganam a gente. Muitas. Porque muitas vezes a gente confessa ao Senhor como Salvador, mas é orgulhoso. E uma das coisas que mostra que o nosso caráter é de Cristo é porque a gente não pode ter orgulho, irmãos. Não pode. E o orgulho, ele tem muitas formas de você se mostrar orgulhoso. Então, às vezes, a vaidade, ela é uma coisa que algumas pessoas, e principalmente Satanás, vai exaltando isso em você, porque sabe que isso afasta você de Deus. A vaidade no sentido de orgulho, gente, mesmo. Quando você é humilde, gente, você não espera a justiça em você mesmo. Ela vem do Senhor. É o próprio Deus quem vai lá e te justifica. Você não precisa ficar discutindo, mostrando, fazendo. Mas muitas vezes você vai passar por situações de injustiça. E parte da nossa humildade é baixar a cabeça. Parte de dizer assim, não, eu sigo a Cristo, é deixar com que Deus faça por você. Quando ele entra e fala isso para o rei, sabe o que o rei faz? Tira todo mundo da sala, toda a proteção que está perto. O rei, quando falou a Deus, ele já achou que ia ser beneficiado. Ele já achou que seria uma grande coisa, porque ele não era rei, então Deus estava do lado dele. Irmãos, Deus levanta libertador, mas Deus não está do lado de orgulho. Seja o rei, seja o seu pecado, seja as pessoas que estão junto de você, a primeira coisa que você tem que esquecer, a humildade faz parte do cristão. Se não está assim, muda, é para a sua libertação. Se está, não tenha medo de quem é orgulhoso, para estar avançando. Quando ele manda sair, Eude crava a faca, tira, porque o recado que Deus tinha para o rei era esse, a espada, um punhal, né, que eles falam. E ele coloca na barriga do rei, de modo que fala que a gordura do rei não viu, não dava para ver, e ele não tirou. E aqui na nossa Bíblia falou excremento, eu acredito que deve ter sido as
partes dele, que ficou para fora mesmo, nesse momento. Ou seja, irmãos, eu fiquei imaginando uma cena muito forte. E eu perguntei ao Senhor, Deus, por que tantos detalhes de uma coisa tão sangrenta? Não é um rei? Primeiro, gente, que libertador, quando a gente está passando para outra fase, vai ter sim luta. Vai ter luta sim, irmãos. Ponham isso na cabeça em nome de Jesus. E você não tem que ter dó do pecado, do diabo, de Satanás, do que tem aí na sua frente. E nem pode ter medo. Quando Deus coloca essas cenas pra gente, eu fico imaginando esses jornais que aqui tinham pequenos. E por que Deus coloca? É importante a gente imaginar o que você está vivendo agora. Quem sabe é você. Quem precisa ter esse direcionamento é você e o Senhor. O que Deus está dizendo é que vai jogar fora mesmo, seja como for. Vai tirar, não vai ficar. Não tenha medo de usar suas características e usar o punhal mesmo. Depois dessa história, quando ele sai, a Bíblia ainda descreve que os que eram para proteger o rei, e aí lembrem-se, irmãos, aqui era um rei que estava oprimindo o povo, tinha 18 anos. É uma coisa que está aí junto com você faz muito tempo. Tem muito tempo. É por isso que Deus falou em coisa fedida. É por isso que Deus falou em coisa de excremento, de coisas que precisam ser enfiado uma faca e jogado para fora, porque isso fede aos olhos do Senhor. Quando Deus estava falando isso, é porque assim, tem que sair para você poder viver a liberdade que Cristo tem para você. Serão 80 anos lá para frente. O final dessa história fala que os homens de Israel lutaram com homens valentes. É como se eles não tivessem tamanho para estar aquilo ali, nem força. Por que conseguiram? O que é que Deus mostra para a gente aqui? Você vai ter vitória. Não se assuste com o início. Isso é só o começo do que Deus tem para você. Isso é só o início do que Deus vai fazer. Então vai ter luta, vai ter sangue, mas é para você sair lá na frente vitorioso. É para você sair lá na frente vivendo coisas que vão te dar anos e anos de liberdade. A Bíblia fala que aí quando os próprios servos dele, do rei, esperam um pouco, e aí quando começa a feder, eles entram, e quando chega lá o rei está morto. Nesse tempo, que a Bíblia descreveu também com detalhes, fala da sala de verão novamente, da dificuldade que eles tiveram de abrir a porta. O que Deus falou aqui muito ao meu coração. Quando Eude pulou a janela, saiu da sala e foi buscar os guerreiros, Deus estava protegendo ele. Enquanto os outros não conseguiam entrar, que era aquele tempo, você não precisa se preocupar, mas vão achar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O Senhor é quem está providenciando a sua vitória. É Deus quem está na guerra junto com você. Então, Ele vai dar o tempo que você precisa para chegar no momento da ajuda. Quando Eude entra na sala do rei, ele entra sozinho, ele enfia a faca na barriga do rei sozinho. Mas quando ele vai invadir, guerrear, ele precisa chamar o restante dos soldados de Israel. É outra mensagem que Deus deixou para a gente. Gente, ninguém faz nada sozinho. Ainda que é você quem vai levantar dentro da sua casa, é você quem vai acabar com o pecado que tem te puxado para trás, que tem te aprisionado, mas Deus vai mandar pessoas para estar do teu lado. Deus vai mandar, quando Ele vai te dar tempo de encontrar com elas, de ir até elas. A batalha mais difícil, que foi a batalha lá dos homens fortes, robustos, Ele não fez sozinho. Ele já não estava mais só ele e o rei. O que o Senhor está dizendo, que na hora que você precisar do exército, Ele é teu general de guerra, Ele vai mandar. Ele vai mandar para tá junto com você, na hora, no momento certo. E quando ele sai, lá na frente, no capítulo 29, ele fala assim, naquele tempo,
feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. O que a Bíblia está falando aqui é que o que você vai destruir vai te dar autoridade. Quando a Bíblia descreve como homem valoroso, é porque está dizendo assim para a gente, o que você tem para destruir não é uma coisa fácil. Deus sabe disso. Quando ele falou assim que eu destruí homens valorosos, o Senhor falou bem claro ao meu coração. O que tem aí precisa sim, mas saiba que vai te dar uma autoridade que você nunca viveu na sua vida. Porque por isso ele colocou. Porque várias vezes aqui, irmãos, durante as guerras, ele falava, destruiu 10.000, destruiu 20.000, 30.000, mas aqui ele fez questão de colocar a quantidade de homens valorosos, a quantidade que foi uns 10.000, ainda colocou assim, todos corpulentos e todos homens valorosos. Isso é para exaltar o que Deus fez através da vida de Eude. O que Deus está entregando aqui para nós é que a gente vai experimentar valores muito maiores. É coisa muito maior do que o que você está apegado hoje. É uma experiência que você vai ter com o Senhor, porque Deus levantou você. Você já é o canhoto. Você já tem ali a estratégia. Você já conhece o que tem te oprimido. Então levanta, guerreia para você viver o que vem à frente. Amém? É para você viver o que é para você viver os anos de sossego. Gente, e uma coisa é certa. É muito difícil a gente viver em luta o tempo inteiro. Quando o Senhor falava ao meu coração, que ele falou 18 anos, me veio bem porque Deus fala principalmente com a gente, né? Principalmente com você. Durante muito tempo, eu vinha até a igreja, escutava as palavras e tinha muitas coisas que Deus queria entrar e fazer e eu não conseguia ver. Eu não conseguia perceber, eu não deixava verdadeiramente entrar. E hoje, uma das coisas que Deus mais trabalha na minha cabeça, mais trabalha junto comigo, é assim, é a questão de você entender que Deus é Deus de sobrenatural, gente. Mas quando Ele quer fazer, quando Ele quer te levantar, quando Ele vem, o irmão falou assim, irmãos, é tempo de se posicionar aqui. Deus vai te dando várias setas. Quando você passa 18 anos, 10 anos, ou às vezes você fala bem assim, meu Deus, mas eu já estou orando por isso tem 10 anos, tem 20 anos, ou sei lá, 5 anos, 3 anos, porque a questão do tempo é muito pessoal de cada um. E Deus está te mostrando, está falando claramente com você, para você precisa ser liberto, você precisa tirar isso da sua vida, levanta, vai lá e faz. É para o seu melhor. É para você viver tempos de sossego. E algumas vezes, irmãos, e quando Deus falou, e principalmente hoje, e quando eu estava ali, eu falei, Deus, não gosto dessas mensagens, porque essa mensagem toca muito comigo. Mas eu sei o quanto é difícil você se levantar em alguns momentos. Irmãos, ontem, no nosso culto era só de mulheres, dividindo um pouco aqui com vocês. Mas o Luiz Guilherme, meu sobrinho, que tem esquizofrenia, resolveu ir. Ele chegou no nosso culto ontem e ele implicou, sei lá o que aconteceu, com a pastora que estava pregando a palavra. Desde a hora que ele chegou, ele sentou de frente para ela. De frente, ali eu já estava sendo tratada na hora que eu vi ele. Porque volto para a minha origem, para a minha família. O Luiz Guilherme pouco entra na minha casa hoje. O Luiz Guilherme não gosta de nada de igreja. Por que deixaram ele ir? Era o meu evento, gente, era o meu primeiro evento, era aniversário da minha pastora. Por que deixaram o Luiz Guilherme ir? E ali eu já comecei
a ser trabalhada pelo Senhor. A ser trabalhada pelo Senhor. Irmãos, na hora que a pastora começa a pregar, tá aqui as pastoras e o pessoal lá que não deixa eu mentir, olha, ele entrava, ele saía, ele entrava, ele saía, ela fez uma roda, ele foi pro meio da roda. Ele queria sentar no meio da roda. E aquilo dali teve uma hora que eu sentei. Porque eu não sou essa pessoa calma, irmãos. Eu e o Luiz Guilherme em casa, quando ele começa, eu falo, você sai daqui, Satanás. Me deixa em paz. Como é que eu ia fazer isso num culto de pastora, gente? Como é que eu ia fazer isso com 60 pessoas? E aquilo dali foi me consumindo. E eu ia lá para fora e orava. E eu falava, Deus, ele vai ser liberto agora. Deus, se ele não vai ser liberto, tira ele daqui. Pelo amor de Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Gente, ele pegou uma cadeira no meio do culto. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Ele pegou a cadeira e foi trocando, porque ele não satisfeito de estar rodando lá no meio do culto, ele resolveu trocar de lugar. Por quê? Ela não estava se deixando abater pelaquilo, ela falando para a gente não prestar atenção, mas não tinha mais ninguém prestando atenção nela. A gente só estava prestando atenção naquela marmota lá. E eu sentei e falei, Deus, me ajuda. Me ajuda, irmãos, vocês não sabem. Ele, o Luiz Guilherme, estava sendo usado pelo Senhor para lidar, para trabalhar comigo. Eu não tenho como assumir um culto de mulheres. Eu não tenho como estar na liderança de mulheres. Eu não tenho. E olha que eu estava mais de 20 dias em jejum por causa daquele culto. Eu falei, Senhor, manda pessoas. Foram vizinhas minhas. A minha tia lá, durante aquele momento, ela foi curada de uma depressão. Eu estou trabalhando para Deus. Eu não tenho como estar trabalhando para Deus e não ter paciência com os que são meus. Eu não tenho como dizer assim, Senhor, Senhor, e chegar ali. Vai ter situações, enquanto eu não vencer, enquanto você não vencer, você vai passar. Por isso, de repente, quando a gente fala assim, mas é um pecado, é uma luta, é uma coisa que tem que ser... Gente, cada uma sabe o que é a sua. Para mim, lutar com o Luiz Guilherme, e o Luiz Guilherme para mim é como um filho mesmo. Eu convivo com ele desde bebê. Então, não é dizer que eu tenho vergonha com ele, mas o que eu trato lá com ele não dava para ser, não dava para tratar ele do mesmo jeito. E o que Deus estava falando para mim ali, é eu quem faço. Sou eu quem estou ali e você precisa controlar o seu gênio. Você precisa se controlar. Irmãos, quando a pastora falou, gente, presta atenção aqui, eu falei, impossível. Impossível. Ele não deixa. Ali eu já estava no meu limite. Eu ia estourar ali, gente. Foi a hora que Deus mandou socorro. Bem presente naquela hora. Mandou socorro. Irmãos, não satisfeita, a gente encerrou o evento lindo. Deus fez grandes coisas. Eu cheguei, nós terminamos, achei que tinha sido recebendo muitas mensagens. Teve 2 vizinhas minhas que estavam ali, que foram muito tocadas pelo Senhor. E eu creio que são pessoas que vão estar aqui junto com a gente, porque eu tenho chamado. E uma das coisas que eu falei para o Senhor, Deus manda, porque você trabalha para o Senhor e Deus é quem vai trazendo as que querem estar perto de você. A mãe do Luiz Guilherme e a minha irmã, elas não se pegaram não, gente. Vocês não têm noção não. Elas se esbofetearam. Não, aqui na casa dos meus pais. Eu falei, Jesus, que prova é essa, Deus? Que prova é essa? Irmãos, entendam, quando você se levantar, quando Deus ele vai te dar experiência pessoal. Ele vai te provar, você vai viver, você só tem autoridade para chegar e falar, ou para sentar numa irmã, ou com o irmão e dizer, se você passar. Então, nós não seremos aqui todos trabalhados na mesma área, não. Vai ter coisas, vai ter cura, vai ter milagres de cura,
que vai ser o Hernani. Vai ter milagres financeiros, que vai ser o Fernando. Vai ter questão de vivência, que vai ser a pastora. Mas no que Deus te levantar, não se recusa não, porque é pior. É pior, é tempo da gente se posicionar, receber a glória que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Recebe, irmãos. Quando eu cheguei, eu demorei hoje, que a minha mãe a gente está revezando, porque ela está sem cuidadora, ainda tem mais tudo isso. Então, sem cuidadora, nós ficamos revezando os 3. Só que agora, com a briga da Sandra, mas a Thaís, a coisa complica mais ainda. Eles passaram um dia, eu falei, Deus, hoje eu não vou. Eu não vou, sabe por quê, irmãos? Você precisa se fortalecer em Cristo Jesus. Se eu fosse hoje, eu não daria conta de estar aqui. Estou mentindo, pastora? Todas as vezes que eu vou para lá, eu não dou conta. Eu não dou conta. Então, eu falei, primeiro o reino de Deus. O Senhor sabe que eu fiz. Ontem eu fiquei aqui orando com ela, depois do evento que eu tinha feito, até quase 2 horas da manhã. Orando, falando, Sandra, Deus vai entrar. Sandra, Deus vai entrar. Isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Agora eu pergunto para vocês, qual deles que está aqui? Ou qual que busca o Senhor? Tudo tem um propósito no Senhor. Eu não vou parar com a obra do Senhor. Meninas, o nosso culto foi só o primeiro. Deus ainda vai dar muitos para a gente. Em nome de Jesus, o Senhor levantou ali pessoas que eu nem conheço. Que poucas vezes eu vi. Teve várias dificuldades que eu falei, Senhor, eu vou fazer. Senhor, eu vou fazer. Senhor, eu vou. Deus me prepara. Senhor, me coloca. Eu não sei fazer decoração de meninas, nenhuma. E a pastora Aureli sabe que muitas vezes eu me coloquei junto com ela, porque eu queria trabalhar para a obra do Senhor. E lá eu falei, não vai ter decoração, não tem problema, mas eu não vou parar. E no final do nosso evento, Satanás veio aonde ele sabia que ia ser o meu calo. Onde ele sabia que poderia. E hoje ele queria me trazer acusação. Em nome de Jesus nós somos livres. Em nome de Jesus nós somos livres. Não tenham medo de pegar a espada e colocar para fora tudo que tem para ser inventado. Não, que no momento certo Deus manda ajuda. Pode matar mesmo e deixar, desculpa a palavra, irmão, mas deixar as tripas saindo para lá. O meu morreu ontem em nome de Jesus. Eu recuso isso sobre a minha família. Mas quem guerreia as minhas guerras é Deus. É Ele quem tem poder para convencer. É o Espírito Santo de Deus que vai trazer minha família, cada um. Seja aqui ou seja onde estiver, porque a palavra de Deus fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor conta com a gente. O Senhor nos levantou, não é só para escutar, é escutar, tomar posse, leia a palavra entendendo o que ela fala com você. E em nome de Jesus vamos levantar, vou chamar os pastores, nós vamos fazer nossa oração. Os pastores podem vir para frente. E irmãos, e o convite que eu faço para vocês os pastores vão estar orando, mas vocês principalmente, venham assim receber. Mas recebam de Deus vocês abrindo a boca. Aqui é a gente quem tem que levantar. É essa a mensagem que Deus deixou pra gente, tá bom? Amém. Podem vir. Tá funcionando? Tá.